Espaço CBN Cultura. Eu recebo em nossos estúdios o Antônio Marcelo, ele é escritor do livro A Sombra do Embondeiro, que vai ter lançamento nesta terça-feira num bar inglês do Tênis Clube em Campinas, às 6 horas da tarde, e o evento vai até às 10 da noite. O Tênis Clube que fica lá na Coronel Quirino. Esse livro é um relato autobiográfico que oferece um amplo panorama da vida em Angola, na capital Luanda, antes e depois do desencadear da guerra fraticida de consequências avassaladoras para todo o povo angolano, em especial os angolanos de origem portuguesa. Que é o seu caso, Antônio Marcelo? Exato. Bom dia, Bom Valéria. dia. É exatamente o meu caso. Eu sou nascido em Angola, em Luanda, e sofri toda essa evolução dessa guerra em Angola, com as consequências todas desde o início do terrorismo em Angola, depois o recrudescimento desse terrorismo, a reação das tropas portuguesas no tempo de Salazar, e mais tarde a Revolução em Portugal, que se dá com o movimento das Forças Armadas, chamado MFA, e que acaba por dar independência às colónias de Angola. Então é uma narrativa sua, de uma vivência sua. É uma vivência minha, realmente é a vivência. O livro, na realidade, ele não se focaliza só nesse aspecto. Ele vai desde a imigração dos meus pais no início do século passado para Angola, pela minha infância em Angola, aquela infância de uma cidade pequena, onde existe um relacionamento muito grande de raças, eu diria uma infância de pé descalço, que lhe faz lembrar um pouco o Jorge Amado num dos seus livros. E em que período, assim, em que ano, em que período é esse relato? O livro começa em 1918, mais ou menos, que é a imigração do meu pai para Angola, e toda a problemática da imigração nessa época, como era difícil imigrar. As coisas que seu pai te contava também. Coisas que o meu pai contava, exatamente. Depois é o meu nascimento, a minha vivência em Angola. Eu acabei por estudar em Portugal, porque em Angola não era permitido universidades naquela época, o Salazar não permitia universidades na época. E depois o meu regresso para Angola, onde eu vou ser um empresário que continua a obra de meu pai. E aí eu tenho que lidar entre as duas frentes. Por um lado, o exército português, e, por outro lado, as forças guerrilheiras que dominavam a área de cafeicultura do norte de Angola, onde nós tínhamos muitas fazendas de café. Então é esse conflito de interesses dessas duas forças que nos faz, enfim, de ser mais perspicazes para poder conviver com as duas forças sem males maiores. Você foi obrigado, inclusive, a deixar Luanda. Sim, a certa altura chegou a um ponto, quando há a independência de Angola, na época tinha havido uma revolução em Portugal, com uma influência fortemente comunista, e é entregue o governo de Angola ao MPLA, na época também altamente influenciado pela Rússia, e com forças armadas já muito fortes e com uma propaganda muito anti-europeia. E a grande parte dos europeus tiveram que fugir, não é? E um dos pontos fortes do meu livro é exatamente o que eu chamo a fuga. É o momento que a gente tem que abandonar tudo, todos os bens, e sair com uma mala de 20 quilos para recomeçar a vida noutra parte qualquer do mundo. Qual era o tipo de perseguição que vocês sofriam? Era perseguição verbal, essencialmente verbal.
e através da física também, vinganças de acontecimentos passados. Eram os próprios moradores de Luanda, eles tinham alguma questão com vocês, assim, vocês que eram de uma classe social, digamos assim, mais elevada em Luanda, vocês tinham algum problema com a classe social mais baixa? Não, não, era mais realmente os guerrilheiros, os ex-guerrilheiros, que tomavam toda uma série de medidas. Eu, por exemplo, a minha fuga de Angola, ela é motivada por um julgamento popular. Então era muito comum eles chamarem empresários para serem julgados. Normalmente o empresário, quando recebia essa intimação, ele fugia, porque muitas vezes o resultado era a morte. E que tipo de acusação eles... No meu caso foi referente a uma fábrica, que nós tínhamos uma fábrica de papel, e havia um pequeno núcleo com trabalhadoras que tinham um horário especial, porque como havia uma guerrilha muito grande em toda a periferia de Luanda, eu dei essa ordem para que elas entrassem um pouco mais tarde e saíssem um pouco mais cedo. Mas com os discursos de igualdade de direitos, etc. e tal, da parte do Agostinho Neto, então futuro presidente de Angola, eu decidi exigir horários iguais para todos. E elas foram denunciar exatamente ao MPLA. E o MPLA convocou-me para um julgamento que eles chamavam de julgamento popular. E eu fui ao julgamento popular. E saí ileso, saí sem problemas, só que após o julgamento comecei a ser ameaçado. E uma Isso foi em que época, mais ou menos? Isso foi em 1974. Que foi 75. 75. Foi durante a independência? Foi depois? Foi antes da independência, no momento de transição, em que as forças revolucionárias já estavam praticamente tomando conta do poder. Portanto, havia a cedência do poder do governo português e as forças revolucionárias estariam tomando conta do poder. Então havia uma ambiguidade muito grande sobre quem mandava realmente naquele espaço africano. E quem quiser entender, aliás, a África, toda a África como um todo passou por muitos problemas, né, de conflitos e guerras internas, né? E Luanda foi só mais um, né? Teve vários em outros lugares. Quem quiser entender, então, e conhecer um pouco da história, de como foi a história de libertação da Angola, vai encontrar nesse livro. Vai encontrar. Está escrito de uma maneira muito clara. Do ponto de vista pessoal, né? De vivência pessoal. E tem a minha vivência pessoal. Portanto, no fundo, o pano de fundo é toda a história de Angola, não é? Com a minha vivência pessoal, como empresário, convivo com essa situação que é muito, muito difícil. Tem elementos de ficção também? Ou é mais relato? Não, muito pouca ficção. Tá. Mais troca de nomes e um outro facto que, para ser mais bem esclarecido, precisou de um pouco mais de ficção, mas, de um modo geral, é realmente o retrato de uma vida real. Você participou de um momento em que você teve que correr o risco de vida? Sim. Várias vezes. Um exemplo. Porque nós tínhamos fazendas, então eu tinha que ir regularmente visitar essas fazendas. E exatamente as nossas fazendas ficavam numa mata chamada Mata Buíte, que tinha 100 mil quilómetros quadrados, onde habitavam 30 guerrilheiros. Costumavam matar todos os meses um branco. E isso envolvia cerca de 5 mil soldados portugueses, a defesa desse pequeno território. E eu tinha que penetrar dentro dessa mata para visitar as fazendas. Portanto, isso foi o primeiro perigo que eu conto como foi o processo, o início das idas às fazendas, nesse ambiente, com toda a proteção militar, etc. E mais tarde, sem uma arma, praticamente sozinho, eu num jipe ia direto para as fazendas, muito mais tranquilo do que antes, com todo o exército me apoiando.